E aí, pessoal, beleza? Então, estamos de volta com a nossa aula sobre as revoluções liberais do século XIX, segunda parte agora, a parte da ação, né? Parte das revoltas em si. Né? Recapitulando, nós falamos na última aula sobre o Congresso de Viena, né? Como ele afetou, né, a política e a ordenação política da Europa após o período napoleônico. A gente falou também das duas grandes principais correntes ideológicas, né? O liberalismo, que aparecia como um ideal de transformação, né? Que já vinha ocorrendo desde da Revolução Puritana na Inglaterra, as revoluções inglesas. Falamos também já da dependência dos Estados Unidos, né? A Revolução Francesa como ápice desse momento. Tá? E como o Congresso de Viena ele é um avanço, né, um contra-ataque da força conservadora sobre as forças liberais. Então, nessa nossa aula, né, ou nessa segunda parte da nossa aula, né, de hoje, né, a ideia é identificar, né, dentro das causas, agora olhando um pouco essas causas, mas olhando um pouco mais as revoluções em si. Né? Ou seja, conseguir ver um pouco como é que essas revoluções representaram essas disputas, né? Como a disputa liberais-conservadores pode ser observada nessas revoluções, né? E como um outro elemento que é muito importante aí aparece, tá? Que é o nacionalismo, né? O nacionalismo que é um ideal que vai, né, aparecer na Europa no século XIX e vai ter um impacto importantíssimo aí na sociedade, inicialmente sociedade ocidental, depois, né, na comunidade internacional muito grande até os dias de hoje. Né? E a gente fecha falando um pouquinho, né, do aparecimento de um novo player, né, nesse jogo político, que é, né, a classe operária, certo? Bem, então a gente vai começar falando, né, falamos do Congresso de Viena, em 1815, pouquíssimo depois do Congresso de Viena, ou seja, já, né, 5 anos depois, de 1820, temos uma primeira onda revolucionária, tá? Então, 1820, né, e um pouquinho depois, tá? A primeira onda revolucionária que marca aí, né, assim, já de cara essa permanência dos ideais liberais e, né, como esses ideais que estão difusos pela população vão, né, a toda hora emergir, né, para a superfície. Né? Então nós temos aí, né, para falar, por exemplo, na Espanha, tá? Temos aqui no mapa, o caso aqui da Espanha, tá? Na Espanha, 1820, 1821, na verdade, durando até 1822, temos, né, a Revolução Liberal Espanhola, tá? Em que, né, é um reflexo direto, né, da reentronação do rei Fernando VII, tá? Que retorna ao poder com o Congresso de Viena, ou após o Congresso de Viena, melhor dizendo, né? E vai jogar de lado, vai rasgar, vai ignorar a Constituição de Cádiz. Né? Cádiz é uma cidadezinha no sul da Espanha, que aparece aí no mapa, né, como um dos lugares, né, de revolta. A Constituição de Cádiz é uma constituição liberal, feita em 1812, durante, né, a invasão do exército napoleônico. Tá? Ela é sufocada, né, os liberais que apoiavam, né, essa Constituição, os grupos liberais espanhóis, eles, né, são, digamos assim, perseguidos, eles fogem, muitos vão para Portugal, ali do lado, vizinho, lembrando que Portugal, a monarquia está no Brasil. Né? Então, em 1820 marca o retorno desse grupo a Portugal. Tá? Reparem que não é à toa, né? Esse grupo de liberais vai para Portugal. Portugal, em 1820, tem sua própria revolução, que a gente já falou, né, ao falar de Brasil. Então, esse grupo invade a Espanha em 1820, tá? Toma o poder, né? O rei Fernando VII ele acaba abandonando, né, inicialmente a Espanha, ele foge, tá? Mais para frente, né, quer dizer, a Revolução de Cádiz é reinstaurada na Espanha, tá? Mas mais para frente, contando com o apoio da França, lembrando que a França aí era parte da Santa Aliança, ou seja, a França, como um representante da Santa Aliança, se dá o direito de intervir, né, na Espanha. Obviamente, o rei espanhol está mais do que querendo isso. Tá?
Então, o rei francês, né, Luís XVIII, né, já da restauração francesa, tá, ele manda um exército francês para a Espanha para restaurar novamente a monarquia espanhola, né, os 100 mil de São Luís, como, né, foram chamados. Tá? E aí sim, né, os liberais são derrotados, Fernando VII é reinstaurado, né, no poder, né, vários liberais são perseguidos, a Revolução Espanhola é sufocada. Né? Na Grécia, em 1821, tá, temos também um reflexo dessa Revolução Liberal. A Grécia, que fazia parte do Império Otomano, então isso vai ser, em 1821, a independência da Grécia, né, que vai contar com o apoio da Inglaterra, né, o apoio inglês militar, tá, e financeiro inglês, né, que estão intimamente ligados. Né. Você tem um grande investimento de ingleses, né, na independência, da Grécia. A Grécia vende títulos, né, na Bolsa de Valores da Inglaterra. Ou seja, o que são esses títulos? São títulos, são ações que depois seriam pagas pelo governo grego. Quando o movimento grego começa a demonstrar fragilidade, né, e assim, pode ser que eles não consigam, que eles percam, quer dizer, esses títulos não vão valer mais nada. Então há uma pressão, né, da elite financeira inglesa para que a Grécia tenha sucesso na sua independência. A Inglaterra então vai lá, dá uma forcinha, manda os navios, né? E aí a Grécia consegue a sua independência. Né? E na Rússia, né, em São Petersburgo, temos um levante, né, a revolta dezembrista ou decembrista, tá, em 1825, tá, em que na verdade é um levante militar. Né, cerca de 3 mil soldados se esperavam, né, o plano inicial era que 20 mil, mas 3 mil soldados se levantam, né, se revoltam, se opõem, né, ao governo czar Nicolau I. Quando ele está na substituição, ele vai chegar no poder, vai entrar no poder no lugar de seu irmão, né, e eles fazem uma revolta clamando por uma constituição. Né, a liderança militar queria uma constituição, uma monarquia constitucional. Tá? Então eles, né, fazem um movimento armado, se revoltam, fazem um levante militar, não tão popular aí, mas militar, né? Mas são, no mesmo dia, né, são sufocados, o movimento é sufocado pelo czar, né, em São Petersburgo, e você tem o fim dessa revolta. Tá? Isso junto, né, aparece aí no mapa alguns outros casos, como na Itália, como em Portugal, né, que são, na verdade, movimentos, no caso de Portugal, que nós já falamos, né, da criação de uma monarquia constitucional, né, no caso dessas regiões italianas, né, Nápoles, Turim, né, o Reino de Piemonte e Sardenha, já são levantes com caráter nacionalista, tá? Temos aí Portugal. E essas revoltas são sufocadas, mas esses movimentos não somem. Né? Eles vão voltar, aí, como a gente pode ver, em 1830, tá? Com força, de novo em cidades italianas, né? Que a gente chama de Itália hoje, mas também na Bélgica, na Polônia e na França. Né? A França aparece aí como o grande iniciador desse processo. Tudo começa na França. Né? Como o Clemenceau Metternich, o chanceler austríaco que comandou, né, o Congresso de Viena, é uma das principais figuras políticas do século XIX, né, na política europeia. Como ele vai falar, né, quando a França espirra, a Europa pega um resfriado. Ou seja, o que acontece na França se espalha pelo resto da Europa. Tá? Então, tudo começa na França. Tá? Lembrando aqui, dando uma recapitulada de coisas, né, do pós-Congresso de Viena, né? Então, acaba, né, o Reino Napoleônico, a França tem a sua restauração, né, é entronado, tá, um novo rei, Luís XVIII. Tá, lembrando que Luís XVI foi guilhotinado, Luís XVII seria o filho do Luís XVI morto, né, que morreu na masmorra. Então, em respeito a ele, né, seu primo Luís XVIII assume o poder. Tá? Só que ele assume o poder numa monarquia constitucional. Né? Por que não uma monarquia absolutista, já que era a restauração, era a França? Porque para você
enfiar um absolutismo goela abaixo do povo francês era pedir demais. Na prática, sabia-se que isso não seria aceito pelo povo, né? Então, vamos num governo constitucional. Foi então, né, seguida, né, a Carta, a Constituição de 1814, tá? A Constituição desse período de restauração, que é uma Constituição que mantém diversos elementos do Código Napoleônico, nós já vimos, né? O poder do rei dessa Constituição ele é bastante limitado, tá? O poder legislativo tem uma influência grande, se protege os direitos civis, é uma verdadeira monarquia liberal, tá? A gente pode afirmar até que a França é o maior Estado liberal, né, europeu nesse período, né, pós-Congresso de Viena. Só que você tem grupos políticos na França que não estão satisfeitos com isso, né, são os chamados ultra-realistas, né, realista do real, do régio, né, do rei, os ultra-realistas, que tem seu líder, né, o Conde de Artois, né, o irmão do rei, tá, do rei Luís XVIII, que vai eventualmente virar o rei também, né? Vai virar o rei Carlos X, depois da morte do seu irmão. Tá? Então, em 1815, com a restauração, você tem, né, digamos assim, uma revanche dos realistas, né? Chamado terror branco, o branco aí como a cor da monarquia, né? Em que multidões de ultrarrealistas, multidões de monarquistas franceses em diversas regiões da França atacam, espancam, lincham, matam milhares de antigos revolucionários, de indivíduos que defendiam a revolução. Tá? Você tem, então, né, uma pressão muito forte. Tá? Em 1823, as forças reacionárias ganham ainda mais força. Né? A França é autorizada pela Santa Aliança, como a gente viu agora há pouco, a acabar com a Revolução de Cádiz na Espanha, né, com um governo liberal espanhol, né, restaurar o poder do Fernando VII na Espanha. Isso dá ainda mais influência, mais poder aos políticos ultrarrealistas que defendiam a monarquia francesa. E, né, em 1824, tá, Carlos X, né, o Conde de Artois, chega ao poder, né, o seu irmão Luís XVIII, tá, morre, tá, Carlos X chega, né, Carlos chega ao poder, virou Carlos X, tá, e aí ele vai ser, né, com o rei com objetivos, né, tem um errinho aí no objetivos ali, a digitação, perdão, tá, mas com objetivos bem claros, tá, e esses são ideais conservadores, tá, o conservadorismo aí com Carlos X tem um espaço maior na política francesa. Então ele quer, primeiro, diminuir a influência da burguesia. Quem que é a burguesia que está se falando aí? A burguesia são os grandes negociantes, né, que são, né, importantes políticos na Assembleia Legislativa Francesa, pessoas, cargos eletivos que chegam ao poder através das eleições, tá? Então governam, comandam a política francesa, né, o legislativo, pelo menos francês. Tá? Ele quer a limitação do direito do voto, né? O voto censitário aumentar requisitos para isso cada vez mais, que significa, né, na prática, fazer com que apenas os mais ricos consigam votar, né, através do voto censitário. Isso garante que, né, os representantes no parlamento são os representantes de uma elite econômica, tá? Que mais próximo das realistas, e o percentual de realistas nesse grupo seria maior do que no grupo total. Né? Ele tem, né, lembrando o conservadorismo, a importância da fé e da tradição, então ele tem um propósito claro de colocar a igreja novamente como responsável pela educação dos franceses, lembrando que Napoleão cria o sistema de liceus de ensino público, né, laico. Ele quer voltar com a educação religiosa, né, católica. Ele vai utilizar, né, o dinheiro público, o cofre, o erário público, para ressarcir a nobreza por terras perdidas durante a Revolução Francesa. Ele quer acabar, ou pelo menos tirar a influência da Constituição Liberal de 1814, né, controle da imprensa, a censura. Né, ele quer o poder de poder dissolver a Câmara de Deputados, né, o que muitos governos liberais de fato tinham, né, mas o que ele quer é colocar isso aos propósitos dele, ou seja, quando
o parlamento é contrário ao governo dele, dissolver o parlamento, né? Convocar novas eleições, o que é diferente de você convocar novas eleições quando o parlamento não consegue governar, não consegue ter um grupo hegemônico, digamos assim, para o governo, no primeiro-ministro, no parlamentarismo. Tá? E ele aponta, né, ultra-realistas como seus ministros, ou seja, ele faz uma grande reforma conservadora no governo francês. Tá? Isso em 1824. Em 1830, né, esse projeto dele sofre um grande impacto, tá, com, né, uma eleição na Câmara dos Deputados em que o grupo político dos ultra-realistas, o grupo político do rei, sofre uma grande derrota. Tá? A grande maioria de deputados eleitos são constitucionalistas e liberais. Tá? E aí, Carlos X, né, que não era nem um pouco afeito ao liberalismo e à democracia, tá, vai tentar estabelecer o que fica conhecido como as Ordenações de Julho, né, ou seja, em julho de 1830. Tá? Ou seja, um pacote, uma série de leis, de medidas, tá, que vão dissolver a Câmara dos Deputados, suspender a liberdade de imprensa, ou seja, convocar novas eleições agora com a imprensa silenciada, uma censura à imprensa, tá? E a elevação do censo eleitoral, só os mais ricos vão poder votar. Já viu o censo, então você vai elevar o censo ainda mais, tá? Ou seja, garantindo uma parcela menor votante e uma proporcionalidade maior ainda dos ultra-realistas. E com isso, né, o povo parte para cima. Né? Conhecidos 3 dias gloriosos, são a revolta, a resposta do povo às ordenações de julho. Né? O povo vai às ruas, invade o Palácio das Tulherias, né? Hoje em dia é o Museu do Louvre. Tá? O rei foge para a Inglaterra. Tá? Esse quadro que a gente vê aqui do lado, né? Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que está lá no Louvre também, um quadro maravilhoso. Tá? Mostra bem isso. Ele é muitas vezes relacionado, né, à Revolução Francesa, mas ele é um quadro que se refere a esse momento, né, aos 3 dias gloriosos em que o povo toma as ruas. Né? Temos aí a República Francesa, né, o governo, a França, a Marianne no meio, tá, acompanhada de um burguês, né, a gente consegue ver aqui, né, um burguês, tá, trabalhadores, né, operários, tá, militares, tá, e o menino aqui, né, o futuro da França, né, a criança representando o futuro da França. Então, esse quadro, né, que é feito posteriormente, né, encomendado, tá, ele marca e é um símbolo dessa revolução, né, e do ideal liberal, né, das revoluções liberais. Com, né, a revolução, tá, Carlos X pica a mula, mete o pé, tá, vai para a Inglaterra, o cargo, né, a posição de rei está vaga, tá, o parlamento, né, a Assembleia Legislativa, né, francesa, tá, escolhe, convoca, oferece, né, a posição de rei para Luís Felipe de Orleans, tá? Primo do Carlos X, cara que tinha um trato, né, um contato muito próximo com a burguesia francesa, um liberal, tá? Não era, apesar de ser um cara ligado à nobreza, não era um conservador, era um liberal, tá? Que tinha plena consciência, e ainda mais depois dos 3 dias gloriosos, né, de que não dava para bater de frente com esse movimento, tá? Com o liberalismo na França era algo que já tinha sido, né, difundido pelo povo, tá? Então ele assume o poder, as coisas se acalmam, você tem, né, a volta, né, de um governo liberal de fato na França. A primeira medida, né, do Luís Felipe é logo cancelar as ordenações de julho. Tá? Ele tem um apoio direto, um governo voltado, né, para os interesses da alta burguesia e das indústrias francesas. Tá? Vai apoiar movimentos liberais em vários países da Europa, Portugal, Espanha, a gente vai falar da Bélgica, do governo belga, né, da independência da Bélgica. Tá? Vai começar a utilizar a bandeira, né, tricolor da Revolução Francesa,
tá? O verdadeiro tricolor é essa bandeira, não é do time das Laranjeiras, tá, gente? Lembre-se disso, tá? A bandeira tricolor da Revolução Francesa, tá? E servindo, né, assim, servindo, mas ligados aos interesses, né, da burguesia, ou seja, as revoltas populares que começam a acontecer, né, já começa a classe operária francesa já começando a se organizar e começando a fazer suas revoltas, tá, vão ser reprimidas violentamente por esse governo. Né? Ou seja, de fato, o que a gente chama de alta burguesia, ou seja, os grandes grupos financeiros, econômicos, estão no poder. E esse movimento né, que acontece na França, ele se espalha pela Europa, né, uma revolução, né, uma revolta bem sucedida gera outros movimentos, né, principalmente na França, tá? Isso a gente vai ver então, né, pipocado em diversas outras revoltas pela Europa, tá? Além da França, a única que tem sucesso, digamos assim, é a da Bélgica, que consegue a sua independência, tá? A Bélgica, a região da Bélgica, que é a Bélgica hoje, né, ela fazia parte da França, incorporada, né, à Holanda, né, aos Países Baixos, com o Congresso de Viena, só que você tem uma diferença muito grande das populações ali. Né? Você tem uma língua diferente, né? O norte falava holandês, o sul falava francês, religiosa, um norte protestante calvinista e o sul católico, né? Econômica, um norte de comerciantes, né? Pessoas ligadas ao comércio, à navegação, né? Já historicamente isso, enquanto o sul ainda composto por camponeses, artesãos, tá? Essa diferença começa a levar a um movimento, né, que estoura, ganha força e ímpeto com a vitória da Revolução na França, né, e que vai contar para isso com o apoio tanto da França quanto da Inglaterra, né, que querem, entre outras coisas, enfraquecer a Holanda, né, os Países Baixos, ganhar um novo aliado, um novo governo, né, que o apoie. Então a gente vê, né, bem essas divisões aqui no mapa, né, ainda que, né, essa divisão não seja uma divisão exata, né, essa parte aqui, principalmente essa parte que seria o norte da Bélgica, ficou meio confuso aqui, né, no desenho, mas esse norte da Bélgica aqui, tá, é uma parte ainda culturalmente, digamos assim, linguisticamente muito próxima à Holanda, né? São os Flamengos, esse grande povo, né, de belíssimo nome, tá? Mas você tem essa divisão, né, que permanece até hoje. Então, se você vai na Antuérpia, em Bruges, você vai ver muito mais coisa em flamengo do que em francês. Né? Pessoas, né, nem sei dizer, né, se falam francês diretamente lá ou não, mas você vê muito tudo escrito, tá, em flamengo. A Polônia é outro lugar que tenta uma revolução, que é uma revolução fracassada no final do ano de 1830, em novembro de 1830, tá? Em que, né, a Polônia, que viveu um curto período ali de independência durante, né, o período do Grão-Ducado da Polônia, final do século XVIII, início do século XIX, né, com o Congresso de Viena ela é dividida, tá, entre principalmente Prússia e Rússia, tá? E você tem, em novembro de 1830, então, uma revolução, né, ocorrida numa região ligada à Rússia, que tinha uma certa autonomia e que estava perdendo essa autonomia, tinha uma constituição própria que os russos estão suprimindo, né? E é um movimento que aparece muito forte com o nacionalista, tanto na Bélgica quanto na Polônia, o nacionalismo, lembra que a gente falou dele? Ele é o grande motivador dessas revoluções, tá? Esse movimento também é sufocado rapidamente, o governo revolucionário que consegue se instaurar em Varsóvia resiste por um tempinho, né, quase um ano aí, tá? Mas eles acabam derrotados pelas tropas do Nicolau I, o czar russo, aquele mesmo que teve problema em 1825, lá quando chega no poder, tá? No final das contas, os poloneses perdem a autonomia, passam a integrar o Império Russo, perdem até a universidade que tinha em Varsóvia, ou seja, eles têm uma repressão forte, aí eles perdem parte da liberdade que tinham antes disso. E na região da Itália, né, da atual Itália,
tá? Ou a Itália como região, como dizia Metternich, né? Vão ter vários levantes, né? Principalmente em regiões do norte, não somente, mas principalmente, dominadas pela Áustria, essa insatisfação do domínio de um povo estrangeiro, né? Tem uma forte, né? Forte elemento nacionalista, e principalmente junto de um cara chamado Giuseppe Mazzini, né? Que vai formar um grupo da Jovem Itália, que quer a formação, a unificação italiana, né? As revoltas são, né, rapidamente sufocadas, mas o ideal, né, o nacionalismo italiano, ele permanece muito forte nisso daí. Na região da atual Alemanha, né, esse mapa aí que eu sempre me impressiono em olhar da bagunça que era, né, essa região da atual Alemanha, temos aí, né, com grande, né, presença, né, a Prússia e a Áustria, tá? Você tem também, de novo, né, levantes rebeldes que já querem tanto uma constituição quanto, né, a unificação da Confederação Germânica em Alemanha, né? A Áustria, então, entra, né, amparada pela Santa Aliança, ela entra, né, em ação, digamos assim, contra esses levantes, tá? As revoltas são suprimidas, liberdades individuais são, né, suspensas, constituições são todas, né, suprimidas, tá? E o movimento liberal na Alemanha, ele vai se, digamos assim, ser subjugado, vai diminuir, vai perder força temporariamente, né? Os grupos continuam conversando, né? Os movimentos, né, continuam, né, aparecendo, de ligas de trabalhadores, de grupos, né, sociedades secretas, nacionalistas. Tá? Então, em 1830, tá, a Europa tem essa série de revoltas, né, revoltas, vemos, né, aqui no mapa, né, em Paris, na Bélgica, Varsóvia, que fazia parte do Império Russo, tá? Algumas outras aqui na região da Itália e da Alemanha. Tá? É uma série de revoltas que, né, são sufocadas, em sua maioria, né, não tem sucesso, com exceção de Paris e da Bélgica, tá? Mas que dão uma primeira chacoalhada, principalmente mostram, né, né, o poder que o liberalismo já tem, né? Na França, o liberalismo se consolida depois, né, dessa revolução. Você não tem as forças conservadoras perdem, né, a influência na política francesa e não conseguem recuperar, né? E vemos nelas, então, né, essa questão, ou seja, como elas representam essa disputa entre liberais e conservadores, justamente digamos assim, na França, o fim das pretensões dos conservadores em conseguir, né, restaurar o poder, centralização do poder do rei, né? Na Bélgica, na Itália, na Polônia, na Alemanha, elas se revestem desse caráter nacionalistas, né, e constitucionais, e acabam, né, com exceção da Bélgica, não tendo sucesso. Em 1848 temos aí essa última onda de grandes revoluções, e né, a mais forte, a mais influente, a mais pesada, dá para ver pelo número de pontinhos roxos que aparecem no verdinho do mapa, né, nesse mapa aqui em cima, tá? E essas revoluções, né, elas vão estar, né, não tem sua causa, tá, condições materiais muito importantes, né? Nesse período está rolando uma praga, principalmente na batata. A batata é o principal produto na alimentação da grande maioria das pessoas, principalmente pessoas pobres na Europa, né? Não é à toa que nós temos na escola suíça a Semana da Batata, que é uma maravilha, todos adoramos, mas que é uma referência ao período da colheita, onde todos iriam colher batatas e por isso não teriam as aulas, né? Esse é um mito por trás dela, tá? Uma crise, então, agrícola industrial, né? Industrial porque você tem uma queda no consumo, então você tem uma crise na indústria também, isso causa desemprego, tá? Fome generalizada, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão, né, os preços do pão, por exemplo, começam a subir, isso sempre é um problema muito, muito grande, tá?
você tem as condições materiais muito precárias e um governo que, para lidar com isso, está ficando mais repressivo, né? Você tem a suspensão da liberdade, né, de imprensa, a liberdade de expressão, censura, repressão na própria França, né? E você tem uma movimentação já política muito forte com grupos políticos novos, né? Temos aí, né, dois grupos políticos importantes, tá? Que estão lutando aí pelo sufrágio universal e que estão mobilizando e ganhando força, que são os socialistas, né, e republicanos democráticos, tá? E que quando o governo, né, libera a campanha, né, suspende, né, medidas antidemocráticas, né, de censura, tá? Abre a liberdade de expressão, esses grupos começam uma campanha chamada Campanha dos Banquetes, em que se faziam grandes banquetes de discussões políticas. Né? E, né, no dia 22 de fevereiro, o governo tenta reprimir um desses banquetes, tá? E isso vai levar a um protesto, o povo vai para as ruas contra essa repressão. Né? A Guarda Nacional, que é enviada para suprimir o protesto, acaba aderindo a ele, se juntando aos manifestantes, lembrando que está todo mundo insatisfeito com as condições econômicas, né, que a gente falou. Pancadaria, 2 dias de batalha, de briga na rua, de povo montando trincheira na França, né, desde aquela época já era, né, o buraco muito mais embaixo, né, em termos de revoltas e de manifestações, né, culturalmente falando. Tá? Então, no dia 24 de fevereiro de 48, o Luiz Felipe, aquele que assumiu em 1830, vai abdicar do trono. Né? É formado um governo provisório e proclamada uma república na França. Tá? Então, uma nova Assembleia Constituinte é convocada, porque você tem uma república, você tem que ter uma nova Constituição agora republicana, que vai adotar o sufrágio universal, ou seja, fim do voto censitário, todos, ou quase todos, né, pensando que o voto ainda era masculino, tá? Sufrágio universal masculino, tá? Tem direito ao voto, mas é ainda assim uma grande ampliação, né, do direito do voto. Né? Essa segunda república, que mais tarde em outras aulas a gente vai falar um pouquinho melhor, mas não muito detalhe dela não, tá? Ela vai né, se guardar primeiro com uma guarda móvel, uma guarda, digamos assim, formada imediatamente para conseguir coibir essas manifestações, né, que vão ganhando ímpeto, né, principalmente no segundo momento, né, em que os grupos de trabalhadores que já estavam muito mais organizados, como a gente vai ver, né, chegam, né, a se organizar para fazer reivindicações próprias, tá? Essa guarda móvel vai ser importante, né, para suprimir esses movimentos, tá? Em abril de 1848, novas eleições, né, são organizadas, né, o que vai levar, né, essas novas revoltas. E no final do ano, 1848, né, Luiz Napoleão Bonaparte, o líder dos bonapartistas, sobrinho do Napoleão I, tá, do nosso amigo Napa, filho de Luiz Bonaparte, que tinha sido colocado pelo seu irmão como governante da Holanda, ele é eleito presidente da República com 70% dos votos e eventualmente vai acabar também com essa república, né, criando o Segundo Império, sendo o imperador Napoleão III. Esse movimento na França vai se espalhar pela Europa, no que a gente chama de Primavera dos Povos, né? A primavera, esse sentido de mudança, de nova época, nova hora, né? Um momento de beleza, né? Porque são movimentos em prol de maior participação política do povo, né? Em prol né, de valores que nos são caros hoje, né? Vai se espalhar por diversas partes, né, da Europa, tá? Viena, tá? Burgueses operários vão, né, querer maior direito ao voto e vão conseguir nessa pressão, né, vão pedir a saída do Metternich, né, uma pessoa que a gente falou bastante hoje aqui. Né? Várias outras regiões do Império Austríaco, né, Praga, nesse império multiétnico, a questão do nacionalismo volta a aparecer, né, as reivindicações nacionais, ou por representatividade nacional, caso liberalismo. Né? Na Confederação Alemã, tá, temos levantes em Berlim, com operários e burgueses colocando barricadas com uma constituição, né, seria a Prússia. Tá?
em Frankfurt, né, se forma uma assembleia, um parlamento, chega, né, a declarar a unificação da Alemanha, né, indicando Frederico Guilherme IV, rei da Prússia, como imperador alemão. Ele recusa, porque ele se recusa a reconhecer a autoridade da Assembleia. Ele diz que, né, somente os príncipes, os governantes teriam esse poder, esse direito, né? E, né, pouco depois, né, forças militares vão fechar essa constituinte, mas você tem esse elemento nacionalista, liberal, né, de forma clara, né, a Assembleia de Frankfurt é um exemplo evidente disso, né, ou seja, eles querem ao mesmo tempo fazer uma constituição e criar uma Alemanha, né, os dois elementos ali, nacionalismo e liberalismo, né, totalmente aparentes aí. E tem uma grande novo elemento, né, que é a participação da classe operária de forma organizada, né? O ideal do socialismo que vai se criando, aí, né, você tem, na verdade, o mais correto seria falar de socialismos, que são ideais diferentes, né? Temos socialistas utópicos franceses, tá? São pessoas esclarecidas, que têm ideais, né, de primeiros movimentos, ideias ligadas ao socialismo, né? A gente vai falar disso um pouco mais tarde, quando falar, né, justamente dos ideais políticos no século XIX. A gente fala dos socialistas utópicos, né, Proudhon, por exemplo, né? A formação da Liga dos Justos na França, talvez o primeiro grupo que mais para frente vai acabar se juntando com outros grupos, se formando, né, o Partido Comunista. Né? O próprio Manifesto Comunista, né, escrito por Marx e Engels, ele é de janeiro de 48, ou seja, ele é escrito no finalzinho de 47, tá? Mas as ideias estão sendo gestadas e negociadas, né, e grupos políticos estão se formando aí ao longo da década de 40. Então, quando explode as revoluções de 48, tá, essa participação operária em massa, de forma organizada, tá, em partidos, com propostas bem claras, tá, acaba sendo um susto que vai colocar tanto liberais quanto conservadores, né, contra a parede, tá? E isso vai acabar diminuindo a tensão que existia entre esses dois grupos, que precisam agora, né, se voltar contra um perigo maior, né? Digamos assim, que seria a classe trabalhadora, que aparece aí como esse importante agente histórico de forma organizada pela primeira vez. Então, se a gente fosse olhar aí, né, a forma como, né, as revoluções, né, de 1848 representam essas disputas entre liberais e conservadores do século XIX, tá? E de que forma eles apresentam também esses ideais nacionalistas, tá? A gente tem que ver, né, a presença da classe operária muito forte aí, tá? Muito importante nesse movimento como um todo, né? Os ideais liberais estão presentes sim, mas eles são acompanhados, esses movimentos eles não são, né, monolíticos, eles não são um grupo único participando e ditando as regras, tem um conjunto de grupos que compartilham alguns anseios nacionais, né, o nacionalismo, a ideia da Constituição, mas que tem também interesses diferentes. Tá? E com isso, né, essas revoluções acabam suprimidas e a burguesia que tem um interesse no início delas agora também quer refreá-las, né, com medo da maior ação da classe trabalhadora. Tá? A partir daí, a segunda metade do século XIX, tá, já é marcada pela presença desses trabalhadores e pela sua organização. Tá, gente? Mas isso é papo para uma outra aula. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.